Oi gente, bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre a bizarra morte de Naoyuki Sugano. Esse caso aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1989, na cidade de Tamura, província de Fukushima. Uma professora de 20 e poucos anos, que morava nas dependências da escola, foi usar o seu banheiro e viu que tinha algo muito incomum dentro da sua privada. Então, gente, antigamente no Japão os banheiros eram diferentes. Era uma espécie de buraco no chão e na parte de fora tinha um bueiro e ali era feita a retirada dos dejetos. A professora, ao ver que tinha algo estranho em sua privada, ela decidiu ir lá fora para ver o que era. E nisso ela viu que a tampa do bueiro estava aberta e ela, chegando perto para ver, viu que se tratava de uma pessoa. Claramente, ela muito assustada, ela pediu ajuda para os colegas de trabalho e depois disso eles acionaram a polícia. A polícia, chegando no local, viu que se tratava de um corpo e eles tentaram tirar o corpo dali, porém o lugar era muito estreito, então não seria possível mão de obra humana para tirar esse corpo. Então foi preciso o auxílio de máquinas para poder quebrar o local, o banheiro, e poder retirar aquele corpo dali. E esse corpo foi identificado como um homem de 20 e poucos anos, e ele estava sem a parte de cima da roupa, ou seja, ele estava sem a camiseta e ele já se encontrava morto. O seu corpo foi lavado no local e depois de ser transportado, o corpo foi lavado novamente. Esse corpo foi identificado como Naoyuki Sugano e ele era um conhecido da professora que encontrou ele e era muito amigo de seu noivo. Depois de ser realizada a autópsia no Naoyuki Sugano, foi constatado que ele morreu 2 dias antes de ser encontrado. Em seu corpo não foi encontrado nenhum trauma ou indício de briga, também ninguém testemunhou que tenha visto algo. Ele também era um tipo de pessoa que não tinha problema com ninguém, ou seja, ele não tinha nenhum problema pessoal. Então, gente, a autópsia constou que ele morreu por hipotermia e os policiais encerraram o caso como se ele fosse um pervertido que tentou entrar para bisbilhotar aquela jovem, acabou ficando preso, pois o cano ele era muito estreito, não conseguiu sair e por conta dele ter ficado ali 2 dias e era uma época que estava no inverno, ele acabou morrendo por hipotermia. Esse é um caso muito bizarro, foi encerrado de uma forma muito repentina pelas autoridades e tem uns pontos que ainda não foram esclarecidos. Um ponto não esclarecido: os moradores do local pediram para que fosse refeita a investigação, porém o pedido foi negado pelas autoridades. Então, por que os moradores eles pediriam para que refizesse essa investigação e como que ele conseguiu entrar ali dentro daquela fossa? O bueiro media 36 centímetros e um homem normal do ombro ele mede 40 centímetros. Então, qual que seria a lógica de ele entrar ali para bisbilhotar uma pessoa, sendo que ele saberia que não teria como ele sair? E por que ele entraria sem a parte de cima da roupa, sendo que estava um inverno muito frio? Outra coisa também é que Naoyuki, ele era uma pessoa muito querida, ele não era o tipo de pessoa que tinha uma má reputação. Ele trabalhava na usina de Fukushima, usina nuclear, e ele morava com a mãe, o pai e a avó, e ele gostava muito de esporte e de música. Ele era o tipo de pessoa que os amigos admiravam muito, então ninguém entendeu o motivo dele ter essa atitude, então foi muito estranho. Aproximadamente 4.000 pessoas pediram a reabertura do caso, ou seja, mais da metade do vilarejo. Várias pessoas se perguntaram se isso foi realmente um acidente. Então, algo que também não foi dito pelas autoridades foi que foi encontrado um sapato em outro local e ele estava desaparecido 2 dias antes de entrar ali naquela fossa, que foi no dia 24 e ele foi encontrado no dia 28 e dia 26 foi constatado na autópsia que ele tinha morrido. Ou seja, nessas datas da qual ele ficou desaparecido esses 2 dias, ninguém sabe o que pode ter acontecido com ele. Naoyuki também foi constatado que ele estava envolvido na eleição que ia ocorrer nesse vilarejo. Ele estava participando das campanhas eleitorais, ele poderia estar envolvido em algum problema político e ter descobrido algo que não deveria. Essa é uma das hipóteses.
Uma das hipóteses é que a própria polícia tenha interferido nas investigações para encerrar logo o caso, e a polícia também usou a autópsia como prova, porém o corpo ele foi lavado 2 vezes e em qualquer autópsia a gente sabe que não pode ser lavado o corpo, ele tem que ser examinado da forma como ele foi encontrado. Além dos policiais terem dificultado o caso, não reabrindo uma nova investigação, eles também destruíram o local do crime, usando máquinas, sem mesmo saber como que o rapaz teria entrado ali. Outro ponto também que não ficou esclarecido pela polícia é que a professora deu o seu relato que tinha um homem ligando para ela e a ameaçando. Então, seu noivo, junto com Naoyuki, tentaram encontrar esse homem, foram atrás dele. Então, isso também foi um ponto que não foi esclarecido, que não foi citado. Também tem outra observação que eu queria deixar muito claro e explicar para vocês. Esse também não é o único caso de pessoas que ficaram presas tentando entrar em fossas. Já aconteceu vários outros casos no Japão. Porém, era mais relacionado à limpeza e não para bisbilhotar outras pessoas. Teve um caso apenas na província de Akita que um cara tentou entrar para bisbilhotar uma moça, porém ele foi preso em flagrante. Hoje em dia seria impossível encerrar o caso como foi encerrado na época. Uma das possíveis explicações para que a polícia tenha encerrado esse caso da forma como foi encerrado, sem querer reabrir as investigações, foi que naquela época a polícia ela era muito autoritária e ela tinha muita autonomia. Então também não era permitido erros dentro da organização, porque se acontecesse um erro seria muito falado. Então, por conta disso, talvez eles não queriam ter reaberto o caso. Então, gente, o que eu acho desse caso? Eu acho que esse é um grande exemplo de uma investigação muito mal feita, de uma forma que constrangeu muito a morte desse rapaz e ele poderia ter sido uma vítima, né? Lembrando que esse caso ele é verídico, ele realmente aconteceu. Tem até um filme que foi feito no Japão falando sobre esse caso e ele é muito conhecido. Esse filme foi feito porque ele chocou muito o país na época e até hoje choca. E eu queria que vocês dissessem o que vocês acharam, o que vocês acham que pode ter acontecido, se ele realmente era um tarado ou se ele foi uma vítima de algum crime. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem assistiu. Dê like, se inscreva e até a próxima. Tchau!